Olá, colegas. Eu gostaria de dar mais uma contribuição em relação a essa temática da jornada da maiêutica, o narcisismo das pequenas diferenças. Dessa vez pensando um pouco a relação do narcisismo com algumas questões sociais e principalmente o que me inspira a falar sobre isso, além da clínica, é uma certa intolerância frente ao outro que vivemos, né? Uma intolerância política, uma intolerância racial, uma intolerância social, uma intolerância frente a questões da sexualidade, enfim, isso me inspira a dizer algumas palavras. É claro que eu quero deixar claro que não se trata de enfatizar assim de que atualmente vivemos períodos de intolerância e como se em épocas anteriores, no passado, não vivemos isso, era tudo muito bom. Não, a intolerância faz parte, a intolerância frente ao outro faz parte da nossa condição de sujeito, nos acompanha. E isso aparece em vários momentos, em vários episódios ao longo da história da humanidade. Uh, mas especialmente hoje em dia me toca justamente por presenciar isso, por viver isso, né? Essa intolerância que está presente, por exemplo, em que a gente vê várias pessoas dizendo estou saindo dos grupos do WhatsApp, das redes sociais, porque, enfim, expor a minha opinião com relação a questões políticas ou a questões de ordem social implica em debates muito acalorados e radicais que fazem com que as pessoas se desliguem disso e optem por um certo silenciamento. Então, isso me coloca a falar um pouco dessa intolerância frente ao outro, né? Uma intolerância que tem a ver, então, com aquele que já é um chavão, né? Dizer o respeito às diferenças, né? A que diferença, né, temos que respeitar? O que é essa diferença? Eu acho interessante que a maiêutica propõe aí nesse título da jornada a questão das diferenças, pois em psicanálise a diferença repousa sobre uma estrutura radical que é as diferenças sexuais, ou seja, a diferença tem uma correlação imediata com a castração. Se falamos em diferença em psicanálise, estamos falando das consequências psíquicas das diferenças anatômicas entre os sexos, ou seja, o efeito da castração em nós, no sujeito, no psiquismo, né? Então, quer dizer, se entra em cena a intolerância, entra em cena um não respeito à diferença, uma não aceitação à diferença. E, evidentemente, um narcisismo, e talvez até um narcisismo primário, que é um narcisismo que refuta a diferença, um narcisismo em que o eu se coloca total e único nas coisas, né? Ou seja, o eu, então, o que eu penso sobre a política, o que eu penso sobre uh, questões raciais ou sociais ou de preconceito, esse eu está certo, esse eu é total e uma anulação da diferença, uma anulação do outro. Aquilo que Freud dizia também que, em termos pulsionais, o ódio ele vem primeiro, né? Ou seja, a minha primeira relação em relação ao outro é de ódio, ou seja, odiar, atacar tudo aquilo que não é o eu, ou seja, aquilo que não é o eu, que é o outro, eu ataco e ataco com ódio, né? Mas o interessante é que justamente esse outro, ele porta algo de mim, né? Em um certo transitivismo entre eu e o outro, que Lacan mostra muito bem no esquema L, a gente percebe que o que eu critico, o que eu refuto, o que eu discrimino no outro é um eu do qual eu não suporto. Ou seja, todos os meus preconceitos, todas as minhas piadinhas preconceituosas, na verdade, eu estou tendo um preconceito, não é bem em relação ao outro, é o que o outro porta de um eu, de mim, então, insuportável, que eu não suporto, então
eu coloco essa característica no outro e uma vez no outro eu posso zombar, eu posso ter, enfim, preconceitos, porque isso está refutado do eu e o eu fica nesse imaginário belo e formoso de que tudo é muito belo, né? E a gente pode pensar muito bem como que essa questão do preconceito vem justamente com esse outro que é nosso vizinho, né? Os nossos preconceitos, ou seja, com negros que fizeram parte da constituição do povo brasileiro, com portugueses, enfim, que falamos a mesma língua, somos aí herdeiros dessa mesma língua, né? Ou seja, é o nosso vizinho, seja linguístico, seja histórico, o nosso preconceito em relação a argentinos, por exemplo, também. Então, quer dizer, é esse outro que é meu vizinho e que ele tem e porta um pouco de mim, em que nós nos identificamos, então eu tenho algo que compartilho com ele, é justamente ele que é alvo do meu ódio, porque ele porta algo de mim insuportável. E então eu tenho que refutá-lo, eu tenho que dizer, não, isso é teu, não é meu, e por isso zombo de você, dessa sua característica, não aceitando que ela é também minha, né? E o eu fica então nesse lugar narcísico, né? Nesse lugar em que a diferença entre esse eu e esse outro é pequena. Se ele é meu vizinho, ele mora aqui do lado, ele compartilha das mesmas coisas que eu, nós somos muito próximos, né? A nossa diferença não é tão grande, mas o narcisismo que se coloca entre eu e o outro é grande. Então, a diferença é pequena e o narcisismo é grande. Eis aí a minha contribuição. Muito obrigado.